pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um episódio do quadro Conversando com Autarquias. E estamos com uma pessoa muito especial da nossa comunidade. Ela, que é pessoa da educação, pessoa do artesanato e vai contar muitas histórias da nossa comunidade. Eu estou falando de Graça Monteiro. Bom dia, Graça, tudo bem? Tudo bem. Desde já agradeço a você pela participação, por ter aceitado o convite e participar desse quadro que é tão importante, né? E vamos contar histórias aí da nossa comunidade, também histórias suas, né? Para que o pessoal saiba mais um pouco sobre a nossa comunidade. Bom dia, gente. Eu me chamo Graça Monteiro, moro no Porto Carão, nasci aqui mesmo e vou contar um pouco da minha história. Estudei, meus primeiros anos iniciais, estudei aqui com Leida Maria Borges, depois Safira Bezerra, que a escola se chamava Independência. Aí, certo tempo, eu fui estudar em Pendências com Elza Medeiros, na segunda série. Depois estudei em Macau e vim para o Porto do Carão. Pessoal, Graça Monteiro é uma personalidade daqui do Porto do Carão, né? E ela sabe de muitas histórias, né? Há muito tempo a gente já havia conversado sobre a história do Porto do Carão, né? De como surgiu esse nome. E ainda hoje, em nossa comunidade, ainda há essa dúvida, né? Algumas pessoas falam que a comunidade leva esse nome em virtude do pássaro carão, né? Que na época, né? Tinha muito pássaro carão. Outros falam sobre um senhor que tinha uma venda, um estabelecimento, por nome de Manuel Carão, né? E daí surgiu esse nome. Graça, me fala um pouco sobre a sua vivência, sobre as suas histórias, o que você tem a contar sobre essa história do Porto do Carão. Porque eu fiz uma pesquisa quando eu trabalhava na escola, procurei uma pessoa que era um senhor de certa idade, estava lúcido ainda, foi eu, Dodora e Socorro. Então ele falou que aqui do Porto Carão tinha dois motivos. Um era um senhor Antônio Carão. Antônio Carão. Que tinha um armazém. E por ser aqui um lugar que tinha uma árvore nativa que se chamava carão, então quando as pessoas vinham para vir para o porto, aqui, tinha um porto lá em Macau e fazia... Desembarcava aqui? Desembarcava aqui, e aí dizia assim, vamos lá para o Porto do Carão. Aí então tem essas duas opções, que a gente sabe que tem a família Carão, tem muitos Carão por aqui que está embutido, está escondido, porque são pessoas descendentes dos Carão. Em Pendências também tem gente da família Carão, e Natal tem Carão, e eu tenho conhecimento de várias pessoas aqui que são Carão. Pronto, aí no caso, então, vamos dizer que, pelo que a senhora já tem me contado e que a senhora está contando aqui para as pessoas, a comunidade do Porto do Carão então, tem essas duas coisas, então está interligado, isso que eu tinha falado. Então, no caso, a senhora está nos contando que a comunidade do Porto do Carão tem esse nome em virtude realmente do pássaro, que tinha muito carão aqui, né? E mais também Antônio Carão, né? Que tinha um armazém e as pessoas de Macau vinham, né? Desembarcavam as mercadorias, né? E quando dizia que vinha para cá, dizia vinham lá para o porto, no caso porque... Do Carão. Do Porto do Carão. O porto porque tinha onde desembarcava as embarcações, onde atracavam, né? E Carão por causa do pássaro e por causa do homem, que era Antônio Carão. Sim. Exatamente. Toda a família Carão, minha mãe se chamava Maria Barbosa Carão. Carão. Então a senhora é Carão. Eu sou Carão, mas meu... Mas da Carão? Não. Da Carão não, graças a Deus da Carão. Aí, depois de certa idade, foi que tirou o Carão. Era Maria Barbosa Carão. Era casa civil com meu pai, então teve que tirar. Mas passou por muito tempo, ela com o título, com Carão. Sim. Era Carão mesmo. Pois pronto. Gente, é muito importante a gente saber nossas origens, né? Nossas origens, saber, até porque outras pessoas podem vir aqui na comunidade, já vieram, né? Perguntar e a gente da comunidade não sabe nem o motivo, né? O porquê desse nome. Então, vocês já estão sabendo aí, né? Carão, Porto do Carão, tudo bem direitinho. Vocês já estão sabendo o porquê da nossa comunidade ter esse nome. E aí, eu conversando com ela falando que nem sempre foi Porto do Carão, como era que era chamado antes. E teve também uma história que queria se mudar o nome, né, do Porto. Me conta aí, como foi isso. Pronto. Desde que eu me entendi, gente, né? E também sempre teve Correios, né?
Agora, quando o Porto Carão, hoje em dia se chama Porto Carão, mas quando vem a encomenda no correio, sempre assim, agora está vindo Porto Carão, mas via sítio Porto Carão, Sim. porque era zona rural. E também, aqui na documentação das terras, se chamava Barreiras. Depois aí botaram sítio Porto Carão. Aí hoje em dia é Porto Carão, e também teve uma época que lá na igreja houve um movimento que queria mudar o Porto Carão Alto de São Sebastião, mas não aceitaram, porque a origem era o nome do lugar, então ninguém não aceitou. Não queria aceitar, realmente é. E assim, gente, quando a gente faz esse tipo de coisa, né, na verdade é um plebiscito, às vezes as pessoas fazem para mudar o nome, e já tem toda uma história por trás, né? Quando você muda, você tem que, é como você fosse recomeçar novamente, né? Mas aí no caso, antes era Barreiras, aí tinha esse nome por quê? De Barreiras? Porque nas entrevistas que eu fiz, Sim. como eu ainda tenho esse relato para um dia para te falar, para te mostrar, porque diz que aqui eu não vou contar o que meu pai contou, que disse que antes, quando ele já se entendeu de gente, assim, já ficou rapazinho, falavam que aqui tinha sido porto de porto, andava navio, tinha os navios. Na Vaza do Queimado, encontraram uma âncora, né? E aonde eu moro, mas aqui para baixo, que tem uns terrenos, que eu tenho uns terrenos que foi do meu pai, tem muita ostra, que aqui era salgado. Nosso lugar, Porto Carão, era tudo salgado. Vinha a maré e tudo mais. Entrava a maré e depois secava. Depois de certo tempo, devido às barragens, começou a sangrar e depois abriu muitos caminhos para o rio. Hoje em dia nós temos água doce. Mas era porque as barreiras eram muito altas. A entrevista que eu fiz com o senhor, que até era meu primo de certa idade. Quem era a pessoa? Dedéinho, José Pereira, chamava Dedéinho. Aí ele falou que tinha as barreiras muito altas, onde as canoas, né, que vinha aquelas canoas, atracavam em cima, atracava ao moto, como ele falava, como chega, como Porto de Santos, né, que você já... você ainda não falou. Não, mas eu aí sei chega perto ali, daí a gente desce, aí... Aí a gente desce, ele disse que era muito alta, aí chamava de barreiras. Quando chegava uma bateria, as baterias eram muito grandes, né, as canoas, aí quando chegava, aí tem aquelas barreiras muito altas, por isso chama barreiras também. Né? Graça Monteiro, Dona Gracinha, Maria das Graças, como queira chamar, que é conhecido, tem vários nomes, né? Então, Gracinha, você foi professor, né, durante muito tempo, né? Me conta um pouco como foi a sua vida como professora, como você iniciou na Escola Sebastião Ferreira, né? Me diga aí, conta aí para as pessoas. Eu iniciei em 80, trabalhando na secretaria da escola. Até essa época, a escola, toda a documentação ia para pendências. E já tinha a escola municipal Sebastião Ferreira, porque antes era só municipal. E lá, depois de certo tempo, entrei na alfabetização, depois da alfabetização foi o primeiro ano, depois do primeiro ano foi o segundo ano que eu ensinei, terceiro, quarto e quinto ano foi multisseriado. Ensinei por 35 anos. Foi a segunda minha casa lá. Nunca, todo mundo, todas as pessoas gostavam, então nunca teve malquerência, sempre eu lidei com boas pessoas, né, não tenho o que dizer. E me aposentei agora, eu estou aposentada, mas... Tá curtindo, mas aposentada da escola, né, mas do trabalho ela não para, gente. Além de professor, né, eu lembro que graças a vocês ensinavam o quinto ou quarto ano? Quarto e quinto ano. Quarto e quinto ano, né? Eu lembro. Eu não cheguei a estudar com Graça, porque na época eu estudava na escola Menino Jesus. Eu estudei do primeiro ao quinto ano todo no Menino Jesus. Depois que fui para o Sebastião Ferreira, aqui, né? Porque no caso a professora era Damiana. Mas os meus amigos da época, né, sempre falavam muito bem de Graça e até hoje, né, tem um carinho enorme por ela, o jeito de tratar os alunos. Além de professora, gente, Graça também é uma exímia artesã, né? Além de outras coisas, porque ela faz muitas coisas, né? Ela pinta, ela borda, ela faz crochê, né, Graça? Me fala um pouco aí da sua vida no artesanato. Como é que o artesanato entrou na sua vida e quais são os tipos de artesanato que a senhora confecciona? O crochê foi primeiro. Crochê. Porque minha mãe e minhas tias eram artesãs. Então, minha mãe me ensinou o básico. Não foi aquele, como hoje em dia tem
a gente tem muita fonte de pesquisar, como por exemplo o YouTube, né, ensina muito. Eu digo que é é o segundo professor. Então aqui eu coloquei uma escola particular, ensinei diversas pessoas. Não, ninguém sabe, ninguém. A senhora foi a pioneira. Eu fui a primeira professora aqui e depois essas pessoas que aprenderam foram repassar. Então na nossa comunidade tem muitas pessoas que sabem crochê. Pois é. Isso é uma das práticas de artesanato. E vocês também pintam, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, gente. As obras de arte lá tem muitas, viu? Vou mostrar daqui a pouquinho. A pintura foi assim, desde de muito assim, de muito tempo, que era meu sonho, eu gostei muito do artesanato. E a pintura foi assim, era um elo que eu tinha de aprender. Aí comecei a pintar no livro, fiz uns trabalhinhos aqui quando tinha uma pré-escola ali, pinto a primeira pintura que eu ganhei dinheiro foi com um patinho, foi até um patinho, uma camisinha de umas crianças da pré-escola. E depois, com certo tempo, eu já casada, depois de ter meus filhos, aí tinha uma aula em pendências. Eu já estava estudando em pendências que eu ia sair daqui com a minha comadre, que já faleceu, Rita Soares, e encontrei uma colega que tinha uma aula de pintura. Então eu aproveitei que tinha um carro aqui que levava os estudantes, que era João Maria, Bibia, aliás, 8 pessoas. Aí eu falei com o motorista para me levar até a pendências e estudar à noite a tal pintura. Então aprendi com modo vazado, que hoje em dia se chama extensa. Aí aprendi, fiquei feliz da vida, né? Tenho aqui os barrados que eu falei agora, que é o extenso, que quando eu dei entrevista falei do extenso, aqui que é o extenso que eu coloco. Vou mostrar bem um pouquinho, só esse mesmo para mostrar como é que é. Assim. Tenho diversas pinturas aqui. Pessoal, a gente já falou sobre a vida dela na escola, sobre a vida de artesã, né, sobre a história do Porto do Carão. E agora chegou a hora da gente saber um pouquinho sobre a vida dela, como era a vida das pessoas que moravam nos tempos que ela era criança, né? Como era a vida do Porto do Carão. Graça foi casada também com um grande homem aqui da comunidade que liderava a questão do esporte, né? Aqui na nossa comunidade, que era nosso saudoso Dedezinho, né? Assim, a questão de renda era difícil, como é que era? Era muito difícil, né? O pessoal vivia da agricultura e os salineiros, né? Porque tem a salina ali na Henrique Lange e diversas salinas que eu não sei o nome, né? Sim. E era muito difícil. Por uma parte, a gente era feliz e não sabia, porque não tinha essa violência, né? Qualquer pessoa podia dormir com a porta aberta que não tinha violência, não entrava ninguém. Não tinha perigo, né? Não tinha perigo. E na comunidade do Porto do Carão, como ela disse, né, realmente, não só ela, mas outras pessoas também falaram que a vida era difícil e tal, mas nem por isso as pessoas desistiam, né? Aí falando sobre ela, disse que ela era casada com um Dedezinho, teve filhos, eu levo pra uma história aqui pra ela, que quando eu era pequeno, aqui faltava muita energia, né? Chovia, né? Aquela coisa e tudo. Aí quando faltava energia, o povo dizia assim, eita, caiu esse canal do Dedezinho. Porque era o poste, até então eu era criança, pra mim que era, rapaz, esse Dedezinho tem caído as canelas dele, mas desse que era a canela do poste. E as canelas eram aqui, né? Na casa de Graça, e todo mundo dizia cair. O Dedezinho também, Graça, tinha essa questão do esporte, né? Como é que era? Ele era louco por esporte, ele juntava aquele pessoal, ia aprender, você falava com o prefeito, arranjava carro, ia pra Mulungu, ia pra Boa Vista, ia pra todo Enguranas. Menina, era um chafudo da Medonha, porque ele gostava muito. Podia faltar tudo, mas ele tinha que ir, esses jogadores. Arrumava todo jeito o carro. E aí, pessoal, novamente, hoje eu quero trazer para vocês uma novidade no nosso quadro, né? Chegou o momento da pergunta do Porto. Desde já agradecer a minha amiga Tiana, né? Meu amigo Bruno, pela parceria de sempre, né? Está apoiando nosso quadro, nosso quadro no Instagram. E aí chegou o momento da pergunta do Porto. Graça, eu vou fazer uma pergunta e a senhora me responde rapidamente, tá bom? Vamos lá. Um sonho que a senhora tem? Eu já realizei meus sonhos e o meu sonho é a felicidade, porque quando tem felicidade a gente realiza todos os sonhos. Muito bem, Graça. Exatamente. Verdade. Vamos lá. Um medo. Não posso ver chuva com vento que eu vou. E trovão. Morro de medo. Preparar o tempo, vento e trovão. No tempo normal tudo bem, mas quando tem aquela ventania, um trovão e aquela chuva pesada. Aí a senhora vai pra onde? Eu sei lá pra onde eu vou. Você vai correr lá pro canto da casa. E primeiro eu me enrolava, né? Eu ficava assim. E aí eu fico parada, sabe? Num cantinho e pronto. Eu deixo passar, mas eu tenho muito medo. E um lugar? O lugar que eu vivo, né? Porque eu adoro meu lugar. Eu posso ir pra qualquer lugar.
Mas o meu lugar, minha base foi aqui, será que até o fim? É o final. É o final. Gente, olha, é incrível. E assim, o que eu fico feliz, eu vi isso das pessoas que eu entrevisto, né? Porque a valorização do nosso local, né? Nosso lugar, na comunidade do Porto do Carão. As pessoas que aqui residem têm um orgulho de ser daqui e não querem sair daqui. É isso? Graças a Deus, vamos comer, ó. Gente, ó, minha amiga Tiana, ó. Ei, César, pega aqui bem legal, tá, gente? Eu vou abrir aqui. Esse biscoito de nata aqui é top de verdade, né? Como aí pra você, pra senhora ver. Ainda mais do coração, ó. É bom, não? Não para de acreditar, não. Comi agora direto. É bom demais. Pessoal, isso aqui é um mimo, né? Nossa amiga vai ganhar. Muito obrigada. Graça, né? Muito gostoso. Muito obrigada. Valeu. Pessoal, ficamos por aqui com a nossa entrevista, com o nosso quadro Conversando com Autarquias. Hoje conversando com Maria das Graças Monteiro Soares, né? Mais conhecido como Gracinha, ou Dona Gracinha, ou Graça de Dedezinha, ou Gracinha de Dedezinha. São muitos nomes para uma só pessoa, de várias qualidades e adjetivos, né? Então, Graça, muito obrigado por compartilhar